dentro da cidade, eu acho que toda a contribuição de preservação é pertinente. Então, na verdade, é mais a escala de análise, né? Dependendo também de que comunidade você trabalha, né? Uma coisa é trabalhar com líquens, musgos, enfim, dentro de uma praça, dentro da praça, no tronco da árvore. A mesma coisa que o Milanês falou, né? A estratificação dessa biodiversidade, né? Seja ela entre o dossel da árvore, enfim, ou a mesma comunidade de micro-organismos no solo. Eu acho que é muito da escala e da especialidade de quem faz essa análise, né? Eu trabalhei na Fundação Zoobotânica nos últimos 4 anos e o pessoal trabalhava com líquens, fazia estudos em áreas totalmente urbanizadas, justamente trabalhando com indicadores de qualidade de ar e tal. Então, acho que todo tipo de preservação, análise, estudo nesse sentido é positivo. Eu vou responder sem dar, a minha opinião, mas eu acho assim, ó, é muito bom a gente prestar atenção nas palavras, que é uma coisa que está perdendo função na nossa sociedade hoje, muito abreviadora e tal. Então é muito legal, eu acho que a pessoa que fez essa pergunta, na verdade, ela está prestando atenção nas palavras. Então eu quero dizer o seguinte, ecossistema, originalmente, é o natural, né? O que é artificial? Essa é a grande pergunta. É a obra humana. Nós mesmos criamos o termo para nos diferenciar da natureza. Artificial é o que o homem cria. Então não caberia ecossistema puro. Mas cabe uma coisa igual, o sistema urbano. O sistema urbano, ou o sistema da natureza urbana. Porque chamar de sistema natural urbano seria um pecado, já que a urbe é artificial. Entendeu? Então só jogo de palavras, mas não é jogo de palavras. Porque isso por trás tem todo um significado, né? A criação humana versus a natureza. Não deveria ser assim. Deveria ser a criação humana, que é isso que eu estava propondo. Uma cidade que não disputa com a natureza, mas que se ajuda. Que cria nichos artificiais para compensar nichos naturais e assim vai num diálogo bem mais legal. Tem um pessoal em Harvard, inclusive, que agora começou a... Eles têm uma linha de pesquisa em ecologia de paisagem lá e um termo que eles estão usando é ecologia projetável, para se referir a cidade, né? Que não deixa de ser um habitat de uma espécie em específico, muito mais que outras por ser humano, e mais outras, e funciona como um sistema, está aí, né? Vivendo por muitos anos, e eles estão usando esse termo agora para fazer esses estudos específicos em cima de como os seres vivos vivem junto na cidade. Essa questão que o Milanês levantou de artificial e natural é uma discussão bem interessante, assim, que tem alguns teóricos que dizem que, na verdade, não existe artificial, nada é artificial, porque nós somos seres naturais, nós somos seres vivos, nós estamos incluídos na natureza, então tudo que a gente faz também é natural. Se o João de Barro faz a casinha e a casinha do João de Barro é natural, porque ele é um ser natural, o que nós fazemos também seria uma coisa natural, né? Mas tem realmente essa questão, assim, o meio urbano é meio ambiente? É meio ambiente. Porém, apesar de muitas espécies conseguirem conviver com a gente nesse meio natural, criado por nós, que se chamam para alguma convenção artificial, outros seres não conseguem sobreviver nesse ambiente. Então, puxando a lenha para o meu assado que fala de unidades de conservação, é importante também ter unidades de conservação. A conservação ela não se dá de uma forma só. Fecha um lugar, não deixa ninguém entrar, porque lá e o resto pode destruir tudo. Não, preservação também é eu ter um gramado na minha casa, porque ali a água da chuva vai ser absorvida e não vai escoar. Preservação também é ter árvores na rua que formem um corredor que liguem duas áreas um pouco maiores. Também é ter uma praça, também é ter um parque e uma unidade de conservação sustentável. Cada uma delas é um nível diferente de conservação. É importante entender a diferença entre elas e também que todas elas são importantes. Inclusive aquela que a gente tem um uso muito menor, que muitos hoje em dia criticam, né? Dizem assim, vocês fazem áreas isoladas só para os biólogos entrar e o resto do mundo não pode entrar. Mas tem animais, seres vivos em geral, que não conseguem conviver com o crime. Então, é complexo. Uma coisa importante
importante que eu esqueci de dizer é o seguinte, filosoficamente falando, se a gente considerar o que pode, é um pensamento, uma construção interessante, só que é finita, porque se a gente considerar natural o que o homem faz, porque nós somos da natureza, não existe natural. Porque se não existe artificial, o que é natural tudo? Então não existe natural. Acabamos de chegar, as coisas existem pelas diferenças, né? Se tudo é natural, não existe artificial nem natural. Ok. Terminando essa pergunta. Tu fez parte do Rio Sustentável, sustentabilidade, enfim. O que foi feito de fato para a sustentabilidade no Rio Grande do Sul? A meu favor, eu tenho para dizer que durou 1 ano e meio só. E eu diria, a gente criou várias discussões, várias importantes. Uma delas foi do carvão, que a gente atuou bastante nos grupos que estavam querendo queimar carvão e a gente conseguiu, não sei se vai ser dado, mas nós tínhamos já negociado com os chineses de fazer destilação. Destilação de carvão, para quem não sabe, é uma coisa idêntica ao que se faz com o petróleo, é um aproveitamento total, não tem nada a ver com a trogloditice de queimar carvão, poluir gigantescamente e tirar calor só, que é o que se faz uma termoelétrica, né? Então, a gente atuou na carne orgânica, a gente criou um grupo de trabalho estadual, que foi importante, a gente criou em vários municípios, esse grupo criou comissões municipais de luta pela certificação orgânica da carne, que é em si uma revolução, porque se a gente falar, por exemplo, de bioma pampa, só existirá bioma pampa se fizer pecuária orgânica nele. Porque não adianta fazer pecuária extensiva, como nós fazemos, botando veneno dentro do bioma, né? Então, a gente criou um grupo do arroz orgânico, que em 1 ano a gente conseguiu, através de vários fomentos, inclusive na comercialização e compra de arroz pelas escolas estaduais, conseguiu dar um impacto de duplicar a produção de arroz orgânico, que eu acho que foi uma coisa bem legal. E a gente criou 2 decretos, que eu acho que são as coisas mais importantes, porque esses ficaram, esse governo até que sejam derrubados, mas ficaram. Um é de compras públicas sustentáveis, que eu acho, pelo que eu conheço, e de vários países, eu consultei pessoas, é o estado da arte em compras públicas, porque, embora seja um decreto bem enxuto, ele permite pagar mais por alimentos orgânicos, simplificando o decreto. Ele permite comprar serviços, pagar mais por serviços sustentáveis, por exemplo, pagar mais por um projeto de um prédio público, para ele ter sustentabilidade, projeto de energia, etc. Que isso não é possível, porque tu faz uma concorrência, é o mais barato, né? Então ele desemburrece a forma burra de comprar. E aí ele põe critérios de sustentabilidade, como durabilidade e outras coisas, e liberta o comprador público de fazer sempre pelo preço, que é a coisa mais frustrante e medíocre que tem. Então é um decreto muito avançado. E ele também entra não só nas coisas que o Estado compra, como nos serviços que o Estado compra, nos projetos que o Estado compra. Então ele é muito poderoso. Para vocês terem uma ideia, numa vírgulazinha desse decreto, proíbe o Estado de comprar alimentos estrangeiros. E esse vai ser um grande problema para não derrubar. E obriga o Estado a comprar alimentos orgânicos caso existam para alimentação. Então, é um decreto bem forte. E, então, tem muito orgulho dele. Nós conseguimos de 1 ano de trabalho. E o outro decreto, ele cria o Sistema Estadual de Gestão Ambiental, que não existia, uma vergonha no Estado. E ele inclui todos, é uma grande comissão de representantes de todos os órgãos e secretarias do Estado. Todos, Banrisul, Badesul, Secretaria do Meio Ambiente, todos. E nesse conselho de representantes, tem uma gerência, e o que ele faz? A ideia é, o que nós estávamos começando a fazer, era recolher as experiências positivas, e a ideia é simplesmente multiplicar. Porque às vezes tem uma pessoa que está fazendo na Secretaria de Educação um troço legal, e a própria Secretaria de Educação não adota. Então esse era um conselho para adotar e aí prever para todas, né? E ir multiplicando as coisas. E o Estado fazer o tema de casa que ele nunca fez, que é fazer sustentabilidade interna, né? O trabalho do Estado. Desde o lixo, mas o consumo de energia, todos. Bom, esses 2 decretos continuaram. Essa comissão eu tive a felicidade, fui convidado agora já no novo governo, e a primeira reunião eu passei tudo que eu sabia e tinha.
né, para eles, foi legal, isso foi uma coisa bacana. Não sei, parece que vai ser adotado. Essas estruturas todas que eu trabalhei, inclusive a RS Sustentável, elas eram suprassecretariais, transversais. E os caras, e isso eu falei, o cara do Palácio estava lá, e estava uma moça da SEMA que não ia ouvir, eles queriam levar essa Comissão de Gestão Ambiental do Estado para a SEMA. Por que eu não aceitei? A única condição para entrar no Estado era de estar fora de secretarias. Porque o que uma secretaria faz, a outra sabota. É uma questão humana, não é questão política, divisão. É uma questão da mediocridade humana e do ego, que é uma outra coisa que a gente devia falar, de ego, cidade, mas enfim. E então, levando para a SEMA, eu acho muito difícil que as posições adotadas pela comissão sejam adotadas pelas outras secretarias, mas enfim, é um jogo. Bom, e outras coisas que a gente fez foram coisas pingadas, tentar trabalhar o CAR para fazer um mapeamento verde do Estado, criar na verdade, uma grande teia de preservação e com registro rural obrigatório lá. E, enfim, foram muitas e muitas coisas que a gente fez uma posição ali, um olhar de sustentabilidade, né? Nas negociações do Estado, na atração de investimentos. Foi um ano e meio. Tem uma pergunta da Rotélia. Eu queria, duas coisas, né? Primeiro eu queria dar uma informação sobre o Felipe falou sobre os parques africanos, né? Como eu sou de lá e fico sempre meio coisa, assim, porque nós somos sempre assim, quando um parque tão próximo a uma cidade, vai ser um lugar cercado que animais não têm liberdade para se mover. Como aquele parque no Nairobi. Sim. É um parque muito Sim, cercado. sim, eu tô ligado. Então, é como a maioria dos nossos aqui, os parques urbanos eles são limitados, na verdade. Muito limitados, assim. Não é como a maioria dos parques lá, que é um parque realmente não é longe das cidades, né? Tu chega lá em 1 hora, mas são áreas abertas, realmente. Vou precisar da possibilidade de viajar 1 hora. A outra coisa que eu queria perguntar mais ou menos é sobre aquilo da valorização da natureza. O quão ético é dar um valor monetário a algo que é... Bela discussão. É isso. Está valorizando, está dando... isso aqui vale tanto dinheiro. E outra coisa, não, tem um investimento que vale mais. Daí já... Não, justamente, quando surge a ideia da valoração ambiental, tanto é que eu fiz um parêntese, né, que é uma questão que é super discutível e realmente tem muita resistência, né? O que eu avalio, que é justamente no momento que tu pode argumentar de que não, isso não me serve, porque isso tem um valor muito maior, e aí tem os outros valores, né, de não uso, enfim. Nos valores de uso, a ideia de valorização é justamente para tu garantir a conservação, e não para dizer, então vale, tem outro que vem mais, então a gente troca esse por esse. Justamente a base do pensamento em torno dessa economia, seria essa economia ambiental, né, e não necessariamente essa economia verde, que foi colocada diante de protocolo como Kyoto, no mercado de carbono e coisa do tipo, é justamente para tu ter argumentos para preservação, e não para passar a régua e vender, né? Então, e justamente, eu tento sempre deixar um pouco, vou fazer o parênteses, dizer, não, isso aqui não é a ideia de botar o valor que é para nós vender, é justamente botar o valor para que se diga, não, isto vale muito mais do que qualquer investimento possa trazer, né? Justamente pela ideia dos benefícios difusos, né? Então a valoração não é para ter um valor de mercado, é valoração na ideia com os conceitos éticos de valores daquelas comunidades para fazer a manutenção. E é evidente que isso é uma disciplina, né, inteira, né, uma ciência inteira em torno disso, né? Eu fiz um trabalho, quando eu fiz uma pós-graduação, e aí eu fiz um trabalho que era justamente essa coisa assim, quanto um proprietário recebia de uma empresa de energia elétrica para passar uma linha de transmissão pelo terreno dele, pela propriedade dele, e quanto na verdade ele deixava de produzir naquela área, né? Porque uma linha de transmissão ela tem 15 metros e mais 15 para cada lado, fecha um 45, 50, né? Mais ou menos, né? Que seria a faixa de servidão. Então essa área é uma área que não pode produzir. O quanto ele deixaria de produzir nessa área e tal, daí a gente fez a avaliação do seguinte, e nem entramos muito no viés da biodiversidade, foi mais o seguinte, quais são as espécies que naquela região são produzidas, o potencial de produção agrícola daquela comunidade. Então, em tantos anos ele poderia produzir tanto naquela área, ele vai deixar de produzir, mas ele vai ganhar tanto da empresa de geração de energia. O que é mais em conta para ele? Bom, o cálculo não precisa dizer que era muito mais em conta não passar a linha de transmissão na propriedade. Mas esse exemplo eu digo assim, que a valoração ela serve justamente para esses princípios éticos. Porque
Porque tu pode simplesmente não valora nada e simplesmente bota abaixo e, enfim, não tens argumento, não tens contraponto, não tem nada. Mas, realmente, é uma discussão interessante e tem que ter muito cuidado justamente para que serve isso, né? Eu tenho essa percepção que é mais ou menos com isso, não é botar valor para vender. Eu perguntei muito, eu estou trabalhando um pouco com isso, eu perguntei mais para te explicar melhor. Não, eticamente é isso mesmo, e tem que tomar pau, cara. Fecha, passa a conta e vende, mas não é por aí. Eu queria só acrescentar nesse tema que é muito importante, pessoal, é muito importante esse tema, porque nós a vida inteira na luta ambiental nos negamos, a meio ambiente não vai valorar, tal. O resultado é que não tinha valor, entendeu? Quando eu digo se perde $1 milhão para ganhar 200 mil, que é mais ou menos a proporção mínima que tem em qualquer instituição, e $1 milhão de todos para ganhar 200 mil para no bolso de um, eu estou dizendo, este é um dos argumentos. E tem mais, hoje eu me dou conta que nós erramos e falhamos em termos de argumentação, tem que valorizar até amor, até namoro, entendeu? Não é que o namoro vale aquilo, mas as pessoas aí têm uma noção quantitativa da importância daquilo, entendeu? Porque as coisas que não são valoradas no mesmo sistema ficam fora, são excluídas. Não tem custo, água limpa não vale nada, entende? Então, eternamente os caras avançaram, a sociedade vai ganhar tantos empregos, não sei o quê, o cara vai botar 200 mil no bolso, mas a sociedade ganha tantos empregos famintos, desgraçados, entendeu? E então vale. Então, é um exercício, e o mais legal desse exercício é que ele é infinito, porque eu descubro hoje que vale $1 milhão preservar aquele terreno, aquela árvore, entende? E amanhã pode valer 3 milhões, porque é só a nossa criatividade. E aí eu chamo vocês, é uma questão de criatividade. Tu cria argumento e discurso um sobre o outro. Tava a árvore, aí o cara, bom, mas essa árvore aqui, eu reparei, 15 pessoas não moram por semana. Né? E aí é mais um valor que tu Mas um hotel, essa árvore. eu acho. Uma outra questão. Sem falar que gera vidas, porque alguns são descuidados e tal. Então, quanto vale uma vida? Tem que dar valor. A outra questão da valorização é isso, assim, por exemplo, a gente sabe quanto é que sai uma tonelada de minério de ferro. Mas por quê? Porque tu sabe quanto sai para extrair, para transportar, para processar. Mas quanto vale aquele minério de ferro como bem e não como recurso? Então um pouco dessa ideia de valorar, para dizer, não, isso é um bem, não é um recurso. Qual é a diferença entre bens e recursos? Que o bem tu preza, né? Tu cuida, o recurso tu usa. Então assim, então qual é o custo? Quanto é que vale? Não vale no mercado, mas o mercado é o trabalhador, é aquela ideia de uso. Mas simplesmente por deixar o minério de ferro embaixo da terra, é patrimônio. Né? E a ideia do bem, né? O bem é o meu que valoriza, meu bem, né? Tudo é que quando a gente patrimônio, meu bem aqui, meu bem ali e tal, né? É um pouco disso a ideia de valorar também, né? Que dizer, não, isso tem um valor simplesmente por existir, e nós não vamos usar. Não interessa o quanto tu vai investir aqui de recursos que agora está vindo da China, está vindo não sei de onde. Não, isso aqui não, gurizada, aqui não vai dar. Até tem um autor que é 69 esse livro que ele escreveu, que ele é inglês, e ele chama Design with Nature. E aí o que ele fala é, ele se recusa a colocar esse valor, ele divide valor e custo. Então ele diz que o valor intrínseco ao que existe, ele se recusa a colocar a frente nisso, porque ele acha que só vai complicar a vida. Só de uso. Porque amanhã o custo pode mudar, né? Hoje pode ter um valor muito pequeno, mas pode ser muito grande. E aí o que ele faz é, ele se recusa a usar número para fazer essa valoração. E ele passa a usar grafismo. Então ele planejava o território e tal, então ele pegava e dizia, existe, a gente sabe, a gente concorda, todos concordam que áreas de mapa têm um grande valor. Porque tem a nascente, que vai dar vida à água, coisa e tal. Então bota no mapa lá, áreas de mapa. E aí depois, mas também a gente sabe que a área com aquífero, que é mais denso, isso também tem um valor muito grande. Então bota lá, passa uma camada. E assim ele vai colocando camadas e aonde fica mais escuro, que mais junta camadas no mesmo ponto, ali ele diz, então o valor grande está aqui. E ele faz isso sem usar número nenhum, porque o número vai variar muito, ele é muito arbitrário. Ele é muito difícil de chegar no valor preciso. O primeiro grande trabalho com valoração foi que eles fizeram lá em Yellowstone, né? Onde mora o Zé Colmeia. Eles fizeram, e teve 500 métodos, né?
E um dos métodos é o que eles chamam de custo de viagem, que é o quê? Quanto é que vale esse parque? Ah, não sei, tem o valor da terra, tem um método que chama o custo de viagem, que é o quê? A soma de todas as despesas durante um ano dos turistas. Hotel, souvenirs, transporte, alimentação, lazer, e bom, então quer dizer, se tem uma horda de turistas que gastam 3 bilhões de dólares por ano, é o mínimo que esse parque vale. Super simples, né? Mas é uma ideia de atribuir um valor àquilo, né? Eu acho que esse sistema desse inglês, que muitas pessoas tentaram outras formas de valorizar, é muito lindo para usar em educação. Mas na sociedade, como um todo, tu não consegue nada. Tu jamais vai conseguir convencer um juiz que a nossa sociedade é uma sociedade econômica. Até que a gente mude esse fator, nós temos que ter valores econômicos para discutir. E eu confesso que nós erramos, porque nós nunca aceitamos valorar. Hoje eu sou totalmente a favor. Desde que a gente não diz, tu não está dizendo que aquela floresta vale tanto. Do pouco que eu conheço de valores, ela já vale essa fortuna. Ela vale muito mais que a minha criatividade ainda não alcançou. Mas ela vale, no mínimo, isso, né? Enquanto que o outro sabe claramente o que vale, que é aquilo ali. E sempre que a gente fala, ele falou em mineração, eu me lembrei, ninguém fala do custo externo, as externalidades, né? Uma delas é meio ambiente, a água. Por exemplo, o Brasil construiu Tucuruí, que é a maior área alagada do Brasil, não a maior produção de energia, a maior área alagada do Brasil, construiu Tucuruí exclusivamente para mineração. E o incrível, nós tomamos grande, aumentou tremendamente, isso foi no período militar, aumentou a nossa dívida externa, com essa construção que foi milionária, bilionária para ser preciso, e nós subsidiamos a exportação de alumínio. Ou seja, um grande troço de corrupção que aconteceu. Durante todo o período militar, nós vendíamos alumínio para Japão e Estados Unidos, para ser bem preciso, na época, ao preço mais baixo que nós produzimos. Dá para entender? Só, sem falar de custo de natureza, estou falando custo de energia. Ou seja, o povo brasileiro subsidiou os Estados Unidos e o Japão na sua riqueza. E isso, obviamente, alguém ganhou do HBC, não sei. Os caras falam em quantias aí de milhões, e o pessoal não tem noção do que foi roubado nesse país antes da democracia. Que aí são trilhões que estão na Suíça circulando por aí. Acho que tem duas perguntas aqui na minha. Tá. Acho que eu vou puxar um gancho agora desse debate, talvez ela vai ter um pouquinho mais da Maria Carmen agora. A gente falou sobre valorização, né, de área, um ambiente, valorização. Mas eu queria falar um pouquinho sobre não posse, que é um assunto que está bem em pauta agora. Um exemplo até de Itapuã, né, que ele é do Estado e tem uma conversa sobre ser posse privada. A gente sabe que tem alguns programas também privados que trabalham com conservação da natureza, fazem o ecoturismo, que é o que nós falamos que é muito importante. Com esse dinheiro também conseguem aumentar ainda suas áreas de conservação e melhorar isso, sabe? Que tem esses programas, como a gente sabe também que também tem alguns que tem esse lado. E até que ponto a natureza pode ser de posse de alguém no grupo. Então, queria jogar na roda. Se alguém quiser também falar, não precisa ser só a papo, né? Então, acho que o direito à propriedade é um dos direitos fundamentais. É um direito, assim, o direito fundamental é aquele que ninguém discute. É um direito que, meu Deus do céu, né? A gente nasceu com ele. E isso é bem complexo, assim. Certas outras culturas não veem a terra como uma propriedade. A terra é um direito de todos, um direito difuso. Nós recentemente começamos a perceber isso, que perceber, mas ainda não conseguimos colocar isso direito assim na nossa vida, né? A gente tem direito à moradia, mas tem que pagar por ela. E pagar por ela, às vezes, é bastante caro e muda conforme o mercado, e o mercado é louco. O mercado é tipo bolsa de valores. Eu estava explicando antes que, durante a minha fala aqui, eu falei assim, a gente mexe no valor da terra, no valor da propriedade. Como é que aconteceu isso ali no Morro São Pedro? A gente, nas reuniões, a gente disse, nós queremos comprar uma propriedade
nós precisamos comprar uma propriedade aqui no Novo São Pedro e talvez depois nós vamos comprar outras para ir aumentando o tamanho da hectare. Por isso cresceu o valor dos imóveis. A gente comprou uma propriedade a um preço muito maior do que as pessoas costumavam vender ali e hoje em dia está 3 vezes o valor da propriedade ali. E tem plaquinha de vende-se em todas as quirinas, assim, a gente anda na estrada das quirinas Taquara, todo mundo colocou uma plaquinha assim, chama eu, tia. Preservação como forma de especulação imobiliária. Mas é que funciona assim, né? Às vezes se valoriza porque está próximo ao centro, e aí vai passar uma avenida, vão fazer um shopping. Por outras vezes, valoriza porque vai morar perto da natureza. É que tem um ou são mecanismo ideias diferente, que né? fazem Chama-se com que... desapropriação pelo bem público. Quer dizer, se fosse feito direto no estudo de uma desapropriação, a pessoa ia ser o preço que é daquele. E a pessoa poderia até lutar justamente para aumentar, mas o juiz ia dar o preço que vale ali, e não o idealizado, né, pela compra. Então, tudo são... Que área é o refúgio? 136 hectares, mas nós adquirimos 54. As outras áreas ainda são... Ainda é o caso lá do Taim agora, né, que no ano passado deu uma reviravolta, eram 32 mil hectares, que eram 22, passaram para 32, aí ficaram em 12 hectares, porque na verdade veio um decreto lá de cima, os proprietários ganharam uma ação, o Taim é da década de 70, né, de 70 e pouco, né? E aí os caras ganharam uma ação lá em alguma causa, em alguma instância jurídica, e o juiz mandou devolver a terra para os caras. Tanto é que eu sou de Santa Vitória, agora trabalho lá, estou indo direto para lá no Parque Eólico, e eu passava pelo Taim, tinha boi, em tudo que é lado, esses bois soltos aqui, né? E aí depois eu fui me informar o que era. Na verdade, um juiz deu ganho de causa para alguns proprietários, e com isso veio uma chuva de ganhos, né? Quer dizer, quando um deu ok, os outros todos ganharam as causas também. Logo foi no Supremo. E desafetaram. E aí agora eles conseguiram rever porque botaram uma grana, né? Porque na verdade a minha família tinha propriedade dentro do Taim, só que era um banhado, ninguém ia produzir nada lá. De certa forma também ninguém ganhou nada ainda, mas para vocês terem uma ideia de como é que é o problema hoje da desapropriação, né? O Estado simplesmente não paga. E lá os proprietários se mobilizaram, depois de 20, 30 anos, alguns ganharam e tiveram o direito de botar boi de novo dentro da unidade de conservação. Agora tem um novo desenho pro É Taim. que, na verdade, desde 88, a Constituição nova, a desapropriação tem que ser antecedida do pagamento. No passado, os caras desapropriavam e 50 anos depois te pagavam. Então os netos iam receber, entendeu? Então agora isso mudou desde 88, que há uma certa justiça para os proprietários. Só que aí dificulta a desapropriação, mas quando tu tem verba, tipo um troço desse, é fazer... Fazendo o link assim com unidade de conservação, né, aí a Maria Carmen, que trabalha mais dentro do sistema, né, diria, e na época, com alguns colegas, a gente fez uma discussão que era então assim, o quanto complexa e rígida é a estrutura do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? Ou é isso, ou é aquilo, ou é aquilo, ou é aquilo. Tchê, mas quem sabe? Não tem. O melhor exemplo disso é a RPPN. A RPPN, que é a Reserva do Patrimônio Privado, qualquer coisa podia ser a RPPN. O cara precisa de estudo desgraçado, o Celso Marques fez na fazenda dele, passou anos com os melhores biólogos do estado, entendeu? Dando parecer para tentar transformar em RPPN. Tem que dizer sim. Ah, mas foi devastado? Sim, também. Ótimo, a RPPN devastada, vamos recuperar. Essa questão Além de que não pode ter RPPN em ambiente urbano, em área urbana. Tem isso. Tem os limites. Tem uma discussão danada disso aí. Essa é a rigidez do sistema. Isso tudo é burro. Tu não pode fazer RPPN só se for municipal. Mas aí a federal não pode ser. Aí é nos limites. Claro, mas pode a municipal. Mas isso é decisão política, isso não está na legislação. Eu não sei isso aí. Por exemplo, tem um caso, cara, que eu achei interessante, assim, o pessoal lá de Bagé, a prefeitura de Bagé, fez uma mega mobilização dentro da cidade e tal, e criaram uma unidade de conservação municipal. Aí eles trouxeram o projeto para o Estado não. Porra, sabe? Aí então, quer dizer, nem levaram para a unidade federal. Eles, não, aqui não, porque não tem o requisito, vocês iam ter feito uma audiência, não sei o quê. Tchê, eu trago esse exemplo para ver a dificuldade que é o primeiro país de dimensão continental, a dificuldade de se implementar essas políticas diante da rigidez que é o próprio Sistema Nacional de Unidades, que realmente te tira a intenção de tu propor qualquer coisa. A RPPN, tu abre mão do teu direito de proprietário para ser vida. obrigado a preservar, inclusive para ser fiscalizado. Se eu botasse a maior área devastada, como?
Porque eu estou abrindo mão uma área devastada, em vez de fazer agricultura, sei lá o quê, eu vou fazer preservação, vou ter que plantar, porque dali eu vou ter que cercar, vou ter que... Quer dizer, como é que alguém pode dizer não? Como é que alguém idiota pode exigir qualquer coisa? Tudo é RPPN, tudo poderia ser, se os caras forem loucos o suficiente para fazer, porque é um baita engessador. Também não precisava, podia ter uma outra medida de preservação que fosse um pouquinho mais flexível. Mas, vou fazer uma RPPN, mas se um dia eu quiser, não, nunca mais. A própria história da pecuária, né? RPPN de campo nativo. Isso. O cara é proprietário de campo nativo. Aí, se ele botar a propriedade dele como RPPN, ele não vai poder botar os bois em cima. Porque tem uso econômico, só, né? A ideia do uso com tudo econômico só E sem turismo. boi em cima ele não consegue manter o bioma, papo. E aí vai, né? Então, olha só a loucura. Nós vamos só voltar para o ambiente urbano, sem querer cortar, mas... É que a nossa cidade é espraiada. É que não sei, acho que a minha pergunta foge um pouco da lógica que eu tratava agora, então se tiverem mais ganchos, eu posso Alguém tem mais gancho do que vai ser? Dá. Tá, então. Tá, não, é que a Maria Carmen, ela comentou, tipo, ela deu muito ênfase em como o poder público não prioriza a criação de unidades de conservação. Porém, então no caso do arquiteto, que eu não sei o nome, eu já tinha ouvido falar desse trabalho. Eu queria saber se tu levou o trabalho para a prefeitura, assim, mostrou, tipo, e se sim, como que ela reagiu, como é que a gente já teve reduzido. E também queria, tu se formou no passado, então esse projeto é feito do TCC, assim, então tu vai provavelmente fazer coisas maiores, eu queria saber o que tu pretende fazer.